Vamos falar do caso do vencedor do Nobel de Física que está deixando a sociedade aí apavorada, porque ele está mandando a real. Esse papo de aquecimento global é lorota, isso daí não tem nada definido na ciência. O que está acontecendo é um uso político enorme dessa baboseira para botar mais imposto, para criar mais confusão. E, na verdade, estão aquecendo as temperaturas? Eu acho que estão, acho que está acontecendo esse aquecimento. A questão é, o ser humano não consegue resolver esse problema desta forma, com, não, vamos todo mundo dar as mãos e gastar um pouquinho menos de carbono. Não existe isso é impossível, isso vai acabar prejudicando os mais pobres no final das contas, né? Vamos entender o que está acontecendo aqui. Olha só, o que aconteceu? O cara é o John Clauser. Ele foi Nobel da Física recente, ele ganhou em 2022 o Nobel da Física por contribuições em mecânica quântica. É um cara que entende de método científico, entende de física muito mais do que os jornalistas do Estadão e coisa e tal. No entanto, o jornalista do Estadão vem com essa aqui, ó, síndrome do Nobel. Conheça vencedores que criaram polêmicas envolvendo o negacionismo. Não, porque se você é contra a ciência dos jornalistas, que eles são foda, eles sabem qual é o cientista que você tem que obedecer para fazer o lado deles, né? O que é um absurdo completo, não tem lógica isso daqui, né? Olha só o que eles falam aqui, que são os negacionistas, segundo eles, contra o Nobel, né? O Luc Montagnier, que falou que, olha só, esse negócio de usar... o Luc Montagnier descobriu o vírus do HIV, né? É um cara que entende de imunologia, e falou que vacinação não iria resolver o caso da Covid. Olha que coisa, e não resolveu mesmo. Quando começou a ter vacinação, começou a surgir um monte de variante, coisa e tal, de novas cepas, de novas variações, Covid Delta, Covid Ômega, Covid não sei o que lá. No final das contas, o cara estava certo. Ele falou o correto. Os outros cientistas que ficaram falando a mesma coisa que a televisão estavam errados, né? No entanto, o negacionista é ele, porque não pode. O que a televisão disse, o que o jornalista disse que é a ciência de verdade, é que é a ciência. Cara, isso está cada vez mais parecido com religião, cara. Porque religião que é assim, que é dogmatismo, né? Isso aqui é o verdadeiro. Olha só, vacina funciona independente de qualquer coisa. Aí vem lá o cara que é o PhD, que fez um monte de vacina, que trabalhou a vida inteira dele com imunologia, e fala, olha só, vacina para vírus de RNA, meu amigo, não costuma funcionar não, né? E vacina para conter epidemia não funciona. A vacina pode ser usada para impedir que a epidemia aconteça, mas depois que a epidemia está acontecendo, vacina não resolve, só vai criar variações, só vai criar mutações. E o cara estava certo, foi exatamente isso que aconteceu. A vacina serviu para porcaria nenhuma. É só você ver a curva de diminuição de mortes da Covid que aconteceu quando já estava o que 10% vacinado. O que 10% vacinado faria de diferença? Coisa nenhuma. A curva da Covid é igualzinha à da gripe espanhola de 1918. Foram 3 grandes ondas. A primeira onda, se você pegasse, você tinha uma chance grande de matar, ela é muito forte, mas a chance de você pegar era pequena. A segunda onda você tinha uma chance maior de pegar a doença, mas ela era menos letal, e essa que seria a maior de todas. Mesma coisa com a epidemia de gripe de 1918. E depois, a terceira onda é a que vacinou todo mundo, porque todo mundo pegou, mas o caso já era leve, já não dava mais nada, e pronto. E isso que fez a diferença no final das contas. A vacina nessa história ficou só como um discurso de político em cima disso daí. E, no entanto, os caras, o jornalista, ele chama o Luc Montagnier de negacionista, né? Olha só, outra aqui, ó, Ivar Giver. Ele também disse que ele ganhou o Nobel por pesquisa de semicondutores e também não concorda com a tese de aquecimento global. Então você está me dizendo que tem 2 ganhadores de Nobel de Física que dizem que aquecimento global é lorota, né? Pois é, mas quem sabe é o jornalista, porque o jornalista decidiu qual ganhador do Nobel da Física que vale e qual que não vale. Ele sabe que o aquecimento global é um problema, é uma emergência climática e coisa e tal. É o que eu falo para vocês. Existe aquecimento global? Existe. É uma emergência enorme, a maior preocupação do mundo? Não, não é. Isso já aconteceu várias vezes no planeta Terra, já aconteceu durante a humanidade, a época do Império Romano era mais quente do que agora, então a gente vai ter que se adaptar a esse calor maior, e é isso daí, vida que segue, não tem problema nenhum nessa história aí. Não tem como resolver esse problema limitando a emissão de carbono, isso é uma ilusão danada.
carbono é energia. No final das contas, se reduzir emissão de carbono, o que você vai fazer é matar pobre. Porque os ricos conseguem pagar pelo uso de energia, mesmo com redução. O pobre não consegue. Como todo mundo precisa de energia para viver, os pobres vão acabar morrendo nessa brincadeira que o pessoal está fazendo, né? Aí repara, já tem 2 Nobéis de Física, o plural de Nobel é Nobéis ou Nobels? Não sei. Enfim, o Nobel de dois prêmios que são contra o aquecimento global, né? Mas o jornalista que sabe quem confia, né? James Watson, Nobel de Medicina, e esse aqui eu acho que ele pisou na bola mesmo. Ele caiu na armadilha do QI. Ele foi fazer uma palestra falando que QI de africanos era diferente de QI de brancos e coisa e tal. Eu já falei para vocês que QI é uma besteira, é uma lorota, não tem nenhuma base científica, não tem nenhuma base em nada, só pode ser usado para racismo. O único motivo para alguém falar QI é para ser racista. Não tem outra forma de fazer isso sem ser racista. Então, por favor, abandone. Pode falar inteligência. Inteligência, ok. Tem pessoas mais inteligentes que outras? Tem, é lógico que tem. Isso quer dizer, é uma coisa genética, é dado pela raça da pessoa? Não, nunca, porque esse é o conceito de QI. QI é a ideia de que você tem uma inteligência inata. Você nasceu com essa inteligência e você pode melhorar um pouquinho, pode piorar um pouquinho, mas aquela inteligência inata sua já determina a sua vida inteira, né? Essa é a teoria por trás do QI. É diferente de teste de inteligência. Teste de inteligência existe, você vai melhorando ao longo da vida. Se você estudar mais, você fica mais esperto. Se você exercitar o seu cérebro, você fica mais esperto. QI só serve para racismo. Então, nesse caso aqui, o jornalista está certo. O James Watson errou mesmo em fazer essa colocação com QI, porque botou QI, cara, virou racista. Não tem saída no final das contas. Enfim, o cara tá falando merda, que o jornalista tá falando merda. O mais curioso que eu vejo isso daqui é que eu nunca vi jornalista chamando, por exemplo, o Paul Krugman de negacionista. Sabe o Paul Krugman, que é aquele cara que ganhou o Nobel de Economia? É esquerda pra caralho, é socialista pra cacete. E foi o cara que em 1995 falou a famosa frase: a internet não vai ter tanto impacto assim no mundo. Eu prevejo que lá pelo ano 2000, o impacto da internet vai ser menor do que o impacto da máquina de fax. Ele falou isso em 95. Pois é, né? Você sabe o que é uma máquina de fax? Se você é novo, você não sabe nem o que é uma máquina de fax, porque nem se usa mais isso. A máquina de fax é para você mandar documento via eletrônica. Meio que escaneava de um lado e imprimia do outro lado isso daí. Existiam essas máquinas antigamente, né? Hoje em dia você não faz mais isso. Você escaneia o documento, atacha no e-mail e manda pela internet. Não, a internet é muito mais importante do que a porcaria da máquina de fax, né? Esse cara, o pessoal não diz que é negacionista. Por quê? Porque ele fala o tempo todo as baboseiras da esquerda. O Paul Krugman só fala merda esquerdista. É impressionante. Enfim, é isso daqui, cara. É impressionante como é que o pessoal tá reagindo porque o cara é o Nobel da Física. Aí vem um monte de jornalista dizer que não, mas ele não vale, porque ele é negacionista. Essa é a ciência desse pessoal, virou dogma. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odyssey ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.